Seja muito bem-vindo aqui Neemias Gomes Fora do Sistema. Queridos, Nezara e Gezara, essas leis que têm sido tão discutidas, pelo menos por alguns youtubers, e no âmbito da nova ordem mundial, a nova era, nós descobrimos que essa é uma questão essencialmente espiritual. Vejamos, esse é o site do Senado brasileiro, e aqui eu encontrei uma coisa muito interessante, ideia legislativa. Aprovar a lei Gezara. Então isso é uma pauta do Senado brasileiro. Mas como? O que é essa lei? O que é esse decreto? Aqui diz, com a lei Gezara, a pobreza será erradicada para sempre, porque é uma lei econômica, material e espiritual. Como assim espiritual? O que o Senado tem a ver com espiritualidade, com mística? O que é isso? Olha, se nós buscarmos compreender um pouco mais a fundo o que é essa lei, de onde surgiu, nós vamos se deparar com uma coisa muito interessante. Esotéricos falam sobre ela. Eu estou no site Caridade Sem Fronteiras e, lógico, outros especialistas na área mística, como astrólogos, ufólogos, espiritualistas, tratam da mesma coisa. E nesse site ele diz o seguinte, como tudo começou. O que é essa lei Gezara, Nezara? E a primeira parte fala de um tal mestre Saint Germain. Mas quem é esse mestre Saint Germain? Queridos, se você buscar saber quem são os mestres ascensos, nós temos revelado isso em nossos vídeos, são as entidades responsáveis pela implementação da nova era, a nova ordem mundial. Um deles vai vir como o falso Cristo e o outro vai encarnar o anticristo. É muito sério isso. Nós temos revelado isso nos nossos canais Verdade Revelada, Neemias Gomes, Gemima Gomes. Agora, infelizmente, poucos estão atentos. Mas vamos lá, um destes 7 mestres ascensos, e eu tenho falado também o Conselho dos 7, que está na pirâmide Illuminati, ele é o tal Saint Germain. É um santo na Igreja Católica, porém ele é considerado um espírito evoluído que transmutava ouro ou transmutava pedras preciosas a partir de pedras comuns. É uma coisa realmente espiritualista envolvida em toda essa questão. Então o que acontece? Aqui tem um vídeo Escravos da Dívida, mostrando como o mundo todo está escravizado pela elite das sombras, a elite mundial no âmbito econômico. Só o Brasil já está endividado até o pescoço. Estados Unidos, os países estão vendidos a essa elite oculta das sombras. E o que acontece, queridos? A lei, essas leis, segundo eles, são um planejamento divino. Por isso que o Senado, lá o site diz que é um planejamento, uma lei espiritual. A implantação dessa lei, Nezara, Gezara, faz parte do planejamento divino que vem promover a libertação da humanidade. Será o início de um conjunto de transformações planetárias. Queridos, isso não é nada mais que a nova era. Esse vídeo vai revelar para você quando eles vão fazer isso e como. Prestem muita atenção. Bom, Nezara é a seguinte sigla, é a National Economic Security and Reformation Act, o Ato para a Reforma e Segurança Econômica Nacional. Começa nos Estados Unidos, queridos. Eles aprovaram em secreto isso já há algum tempo. Eles, segundo eles, têm planejado implementar há algum tempo, mas ainda não fizeram porque a elite está se recusando a compactuar com esses planos, que é uma grande mentira. Vai acontecer no tempo que é para acontecer. E as siglas Gezara? É Global Economic Security and Reformation Act, que é o Ato para a Reforma e Segurança Econômica Global. Então, ela é uma reforma para o restante do mundo. Aqui no Brasil, conforme aí o site do Senado, tá aí, você vê Gezara o nome, que é uma sigla em inglês. E aí são a mesma coisa, Nezara e Gezara. A diferença é que um é para os Estados Unidos, que é a cabeça de tudo, a cabeça da serpente, e para o resto do mundo, o corpo da serpente, a Gezara. Aqui para o Brasil, Gezara, e para o resto do mundo. Como começou Nezara? A grande crise da Bolsa em Nova York em 29, quando até então os americanos estavam apostando suas economias na Bolsa, com a crise o sistema bancário operou de forma fraudulenta,
a execução das hipotecas dos fazendeiros americanos, tomando deles suas terras com apoio do governo americano. Os fazendeiros americanos reagiram entrando com um processo na justiça americana. Esse processo se estendeu até 93, quando a Suprema Corte americana, quase por unanimidade, deu ganho de causa aos fazendeiros, reconhecendo a fraude na execução das hipotecas. Então, o que é que acontece? Essa mesma Suprema Corte decidiu pela ilegalidade da emenda que instituiu o imposto de renda, pois considerou que a emenda não foi aprovada por um número mínimo de estados da União. Uma ordem de mordaça foi instituída sobre esse assunto, os registros foram selados, 5 juízes da Suprema Corte passaram anos negociando com o governo, bancos e outras partes envolvidas. Como os acordos não funcionaram, os juízes autorizaram que as reformas necessárias fossem implementadas na forma da lei, chamada NESARA, que foi negociado com o Congresso americano. Então, queridos, o que é basicamente essa lei? Ela vai ser um reset, vai ser um recomeço para as finanças globais, livre de impostos, livre de outras taxas e outras burocracias que existem no sistema atual. É o fim da velha ordem econômica e a nova ordem mundial econômica. Tá? Março de 2003, o Congresso americano aprovou de forma secreta o NESARA, que foi mantido em segredo de justiça por ordem de mordaça. Mas a inteligência naval americana vazou as informações em julho de 2000. Em outubro de 2000, diante de toda a pressão pública, o então presidente Bill Clinton acabou sancionando a lei NESARA. Olha só. Todos os governos estão cientes do NESARA, pois como o governo americano vem se negando a colocá-la em prática, foi levada à Corte Internacional de Justiça, sediada em Haia, na Holanda e também na ONU. Então a ONU está por trás disso. Todas as sociedades secretas, nova era em peso com essa mística de mestres ascensos aí, nós sabemos, são demônios que vão personificar o próprio Messias, vão falsificar a vinda do Messias e depois estabelecer o governo do Anticristo, que é um deles, tá? Assista lá o nosso vídeo, Retrato do Anticristo, tem nesse canal também. Então, a Corte Internacional determinou que até o dia 22 de outubro de 2002, que todos os países honrassem os contratos e mudassem o sistema bancário em alinhamento com o NESARA, já concordado anteriormente, mas todo o processo deverá começar pelos Estados Unidos, em clima de paz. Olha o destaque, em clima de paz e segurança, lá de 1 Tessalonicenses 5:2, que então virá repentina destruição. Em 11 de setembro de 2001, às 10 horas, seria anunciada publicamente, via rádio, TV, mas foram interrompidas pelo World Trade Center, que iniciaram um pouco antes das 9 horas. Na primeira torre tinha uma equipe de 200 bancários que estava cuidando de todos os preparos para a implantação do NESARA. Realmente, esses planos foram adiados por causa lá de 2001. Porque foi proposital, não era a hora ainda. Então, uma profunda mudança vai trazer esse decreto mundial, irá promover uma reformulação política, econômica e principalmente financeira, mudando profundamente o sistema financeiro como conhecemos hoje. Essa mudança começará nos Estados Unidos e refletirá no mundo inteiro, quando chegará a hora de sua implantação. As características dessa lei, queridos, é a seguinte: ela inicia imediatamente um período de paz, determina a mudança na estrutura governamental, lógico, o anticristo vai reinar, se necessário destituindo presidente, congresso e toda a estrutura, novas eleições em até 6 meses. Os 10 reinos da besta vão entrar aí. São 6 meses para que essa reformulação aconteça, veja só. Abolir os estados constitucionais da emergência, efetivando assim a declaração da paz, onde todas as forças armadas presentes no exterior são chamadas de volta, finalizando todos os conflitos mundiais. Como forma de reparar os 90 anos de injustiça com a cobrança de juros e impostos indevidos, trará uma indenização aos envolvidos. Vai ter gente que vai ficar rica com isso, hein? Promove uma mudança no sistema financeiro com a nova moeda lastreada em ouro. Nós sabemos, essa nova moeda tem tudo a ver aí com a moeda virtual, né? O Facebook está lançando já a Libra. Nós vamos já falar sobre isso, né? A Libra. Promove uma mudança no sistema financeiro com a nova moeda lastreada em ouro, extinguindo o Federal Reserve, né, que é a Reserva Federal, sistema bancário econômico americano, que supostamente seria do governo, mas pertence aos Rockefeller, né, a elite mundial, onde sua estrutura e funcionários serão absorvidos pelo sistema do Tesouro dos Estados Unidos.
extingue o imposto de renda e cria uma taxa de venda nacional a itens novos não essenciais. Então, queridos, isso é o reset. Eles vão resetar o sistema financeiro mundial. Você sabe quem está por trás. Você sabe que não é nada bom. Se você se render a esse sistema, você vai estar vendendo sua alma ao anticristo. Você sabe que não pode participar desse sistema deles. E aí diz que os benefícios serão promover a libertação da humanidade, fim da escravização pelas dívidas, juros, impostos. Eles vão zerar sua dívida no banco, nos cartões de crédito, na praça, né? Impostos injustos, reformulando toda a relação dos governos, bancos para com as pessoas e empresas. Será o início das mudanças mais acentuadas da nova era, em que viveremos fluxos de prosperidade com equilíbrio. Então, queridos, após a implantação desse decreto, os caminhos estarão abertos para muitas transformações planetárias. Um gigantesco influxo energético vindo do Sol Central Galáctico. Você sabe o que é o segundo Sol, você sabe o que é o Polo Norte Magnético, o que tem lá, né? A cidade de mil nomes, Shambhala, Agartha, né? Shangri-La, que é onde moram a sede lá dos híbridos, os Nephilim, os demônios, os anjos caídos, banhará todo o nosso sistema solar, inclusive a Terra, acelerando significativamente as vibrações planetárias com transformações positivas em todo o planeta. As forças da luz assumirão o controle físico do planeta. Que forças da luz são essas, hein? Onde em conjunto com a humanidade tomaremos caminhos que nos levarão à unidade universal, mais um importante passo para vivermos em unidade divina. Neste momento estarão sendo preparados os primeiros contatos físicos com os nossos irmãos estelares. Olha aí. Será que esses governantes já não estão em contato com eles? Né? Veja o nosso vídeo na Nova Era lá, que sim, os presidentes americanos já têm contato com eles, com o Cristo cósmico e etc. Queridos, todo o engano já está posto. Libra já está sendo lançada e as empresas mundiais já estão fazendo parte desse sistema com o Facebook. Libra, a moeda mundial, a moeda global. A nova era de Aquário está prevista para começar em 20 de março de 2020, porque vai acontecer uma conjunção planetária raríssima, né? Marte, Vênus, Júpiter, Saturno, todos alinhados para início da nova era. Assista lá nosso vídeo da nova era de Aquário. Não esqueça de compartilhar esse tremendo alerta. Vamos estar atentos. O fim está próximo.